falando aí sobre esse grande homem de Deus, né? O grande teólogo, o apóstolo Paulo. Ele vai dizer que o fundamento da nossa fé é a morte e ressurreição do nosso Senhor. E Paulo não teria palavras, né, para falar sobre Paulo, que era um homem realmente culto e nos mostra, presbítero, a todos nós, que a gente deve buscar conhecimento, né? Paulo dialogava ali com os filósofos da sua época, em Atenas. Ele chegava e abria o verbo, citava poetas, discutia com estoicos, epicureus, enfim. E ele vai afirmar que o fundamento da nossa fé está em Jesus Cristo. É verdade. Paulo, ele é um grande exemplo para a igreja, né? Porque ele é considerado o maior escritor sacro, né, no Novo Testamento. Ele recebeu uma missão do próprio Jesus de entregar o evangelho aos gentios. Parece, quando a gente lê as epístolas, o livro de Atos, parece dar a entender que os apóstolos originais que andaram com Jesus durante aquele curso de teologia, durante 3 anos e meio, eles não entenderam, eles não haviam entendido que o evangelho seria uma mensagem para todos os povos, tá? Parece que eles entenderam que o Messias que viria de Deus para Israel, de Israel para o mundo inteiro, deveria ser apresentado aos judeus, e depois os gentios que se interessassem deveriam entrar na cultura judaica, se circuncidar, guardar a lei. E Paulo vem e rompe com isso, tá? Paulo vem e rompe com isso. Tanto é que Paulo diz lá em 1 Coríntios, ele diz lá, capítulo 15, ele diz: eu trabalhei muito mais do que eles. Né? Não, só que ele diz: não eu, a graça de Deus comigo. Ele diz: eu trabalhei. Quando você vai comparar o que Paulo fez, se você ler o livro de Fator Melquisedeque, Don Richardson, né? Você vai ver que os 12 apóstolos em Jerusalém, Judéia, Samaria, evangelizaram, ganharam para Jesus, alcançaram 3 milhões de pessoas. Depois vem Paulo, nascido como abortivo, convertido depois à força não, que ele foi livremente, né? Ele se converteu, entregou a vida a Jesus depois daquela experiência traumática. Ele começa a sua viagem missionária, que é separado em Atos 13. E nesse livro lá, a gente descobre que Paulo ganhou para Jesus 16 milhões de pessoas. Alcançou pelo evangelho 16 milhões de pessoas. Paulo pregou no Ilírico, na entrada da Europa. Nós estamos aqui hoje falando sobre Paulo, falando sobre Jesus, com a Bíblia na mão traduzida, porque um dia Paulo pregou na entrada da Europa, que possibilitou com que o evangelho chegasse a nós aqui hoje, tá? Então ele é um grande paradigma, ele teve a autoridade de dizer, né? Lá na carta aos Efésios: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Talvez alguém tenha dito a ele: Paulo, isso é impossível, ninguém pode imitar a Deus. Aí lá em 1 Coríntios capítulo 11 ele diz: vocês não conseguem imitar a Deus não, então faça o seguinte, imite a mim, desde que eu imito a... Então ele disse: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo Jesus. Parece assinalar que ele queria dizer isso de fato. Então é um grande exemplo para nós. E que convicção, né? E que convicção. Ele chega em Éfeso, ele está praticamente sozinho ali, né? E sacode ali a religião, a cidade, tem até protesto. Protesto não é coisa nova, não. Éfeso era o centro de adoração de uma grande deusa mãe do Antigo Oriente Próximo e Antigo, Diana dos Efésios, Artemis, né? Afrodite tinha um templo em Corinto com 1000 prostitutas cultuais, né? E lá em Éfeso era um grande centro de adoração que terminou dentro do sincretismo religioso, levando para a ideia de adoração a Maria, né? Porque lá no século V, em 431, concílio de Éfeso, Maria foi declarada mãe de Deus em Éfeso, tá? Em Éfeso. E o culto a essa deusa permanece até hoje, dentro do sincretismo, né? Isso que é bom a gente estar aprofundando e conhecendo mais. Nós vamos abrir aqui um espaço para louvar. Vamos louvar o Senhor Jesus com os jovens aqui de Carpina cantando para Jesus.